Saudamos a todos o povo de Deus com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao povo de Deus, à Igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. Irmãos queridos, ouvintes desse canal, com mais uma vez e com muita alegria, a gente convida vocês para a gente ler e meditar na Palavra de Deus, à luz das Escrituras, como sempre. E para isto a gente convida Deus, através de uma oração, o seu Santo Espírito, que se faça presente, já que ele se encontra desde que Jesus Cristo assim nos concedeu, o Espírito Santo da verdade, para que ele nos conceda sabedoria da gente entender Deus como realmente ele é, através dos ensinamentos de Cristo, através da palavra de Deus. Porém, vamos orar e pedir a nosso Deus, Pai Santo de infinito poder. Nós te louvamos, Senhor da glória, por tudo de bom que a gente recebeu de ti. Pai Santo, muito obrigado pela vida, pelo oxigênio. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Espírito Santo que o Senhor nos concedeu. Permanece conosco, Pai, nos ensinando o Senhor como realmente o Senhor é. Através de seu Santo Espírito, abençoa a mim que estou lendo e meditando a sua palavra. E abençoe a todos os ouvintes desse canal que também conosco está, lendo e meditando a sua palavra, que é infinita em sabedoria. É poder de Deus, palavra digna de toda aceitação, de toda salvação a todos aqueles que crêem e obedecem ao Deus vivo através de sua santíssima palavra. Jesus Cristo, tudo nós te pedimos, Senhor, em nome de teu Filho amado, Cristo Jesus, tudo nós te agradecemos. Em nome de teu Filho amado, nosso Salvador, que o Senhor nos constituiu, Jesus Cristo, nosso amado e querido Salvador. Amém. Meus irmãos, o nosso convite é para a gente ler e fazer uma meditação na Palavra de Deus, que está escrito em uma das epístolas que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses. Colossenses, capítulo 2, do versículo 6 até onde Deus permitir que a gente leia. E o título da leitura é A Plenitude da Vida de Cristo. Diz assim, capítulo 2 de Colossenses, do versículo 6 até onde Deus permitir. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinados a vocês, crescendo na ação de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha arredá-los com vãs filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo, porque nele, em Cristo Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele, em Cristo Jesus, vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Amém. No momento em que o nosso corpo foi separado das concupiscências carnais, através do poder de Deus. No momento em que a gente morreu para a velha criatura pecaminosa, no momento em que a gente deixou de praticar as concupiscências carnais que são inimigas de Deus, nós fomos circuncidados em Cristo. A gente morreu para a velha criatura pecaminosa e nasceu o novo ser humano, a nova criatura, e para Cristo o que importa é ser nova criatura. A circuncisão feita por mãos humanas para Cristo nada mais vale, porque era coisa da antiga aliança. Mas hoje a circuncisão em Cristo, que é o abandono, a renúncia das concupiscências carnais para servir a Deus em espírito e em verdade. Misericórdia de Deus, graça de Deus, para a honra e glória desse nosso Deus maravilhoso,
e de Jesus Cristo, nosso Salvador, que Jesus nos deu, veio ao mundo e nos deu a palavra de Deus como ensinamentos, para que assim a gente entenda através do Espírito Santo e obedeça, e assim sejamos salvos para a honra e glória do Senhor, lavados e remidos no sangue de Cristo. Meus irmãos, o cuidado do apóstolo Paulo, ele instruído pelo Espírito Santo, é que a gente tenha cuidado nas filosofias dos seres humanos. Nós temos que dar crédito à teologia de Deus. Deus, logia, estudo de Deus. Devemos estudar Deus e nos fundamentar na própria palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, e não em filosofias humanas, nas sutilezas de homens que só ensinam os rudimentos do mundo e segundo as suas experiências, segundo a carne e o sangue. Nós devemos renunciar e devemos abraçar Deus, a palavra de Deus, e crer na palavra de Deus. Quantos não já têm enganado desde o princípio? Quantos não já têm tirado a atenção de muitos da palavra de Deus para dar crédito a seres humanos que nem instruídos são por Deus? Seres humanos que seus rudimentos, seus ensinamentos são filosofias humanas, distante da teologia de Deus, distante do estudo de Deus através do Santo Espírito, que Deus assim nos constituiu através de Cristo Jesus. Então podemos sim, primeiramente dar crédito a Deus, a palavra de Deus, e deixar os rudimentos do mundo, as filosofias humanas, que vêm de contrário à palavra de Deus. A gente tem que renunciar, não dar crédito, morrer para esses ensinamentos, morrer para a velha criatura pecaminosa e não dar ouvidos às filosofias humanas, que eles vêm cheios de sutilezas, cheios de sabedorias terrenas, mas não com a sabedoria verdadeira que vem do alto, que é para a gente entender a palavra de Deus como realmente ela é. Quantos não ensinaram desde o princípio, como a própria palavra de Deus diz, que muitos iam proibir coisas que Deus permitiu, criou para os fiéis, como por exemplo o casamento, alimentos que quando a gente ora, não existe alimentos impuros, que a oração e ações de graça através de Deus não seja purificado. Todo alimento, orando a Deus, é o pão nosso de cada dia, é Deus quem nos dá. Alimento nenhum polui o ser humano espiritual, porque como Jesus Cristo disse, verdade é, o que entra pela boca não polui o homem, mas é o que está no interior do homem. Sem ele conhecer a palavra de Deus, as imundícies que está nele, como a prostituição, pensamentos maus, a mentira, as concupiscências carnais da velha criatura, isso aí polui o homem. Mas no momento em que a gente morre para essa velha criatura e a gente passa a crer na palavra de Deus, nós somos lavados primeiramente na água que Jesus diz: quem crê em mim e obedece a palavra, rios de água viva fluirão no seu ventre. A gente já é lavados e remidos através do sangue de Cristo que nos purificou, de a todos aqueles que se arrependem e saem do mundo pecaminoso. E a palavra de Deus que nos purifica, como Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que ouviste. Quando a gente passa a crer na palavra de Deus, nós somos lavados e remidos no sangue de Cristo e somos purificados, e rios de água viva fluirão no nosso ventre, porque a gente passa a ser morada de Deus em espírito, templo do Espírito Santo. E que ninguém venha nos arredar, ninguém nos venha tirar dessa firmeza que a gente tem na palavra de Deus, fundamentados não em doutrinas e preceitos humanos, não nas filosofias humanas, porque teologia é o estudo da palavra de Deus, é o estudo de Deus. Filosofia é mais puxado aos ensinamentos de homens, que muitas vezes não tem nem compromisso com Deus, ensina até coisas contrárias a Deus, como proibição do casamento. Dizem eles que o sexo é pecado dentro do casamento. Não, o casamento é uma instituição dada por Deus, onde o casal
O homem, marido de uma só mulher, a mulher, esposa de um só marido, geram filhos abençoados para Deus e não existe pecados concernente ao sexo dentro do casamento. Fora do casamento, sim, é adultério, é pecado, é impureza, o sexo fora do casamento. Não tem autorização de Deus. Mas o sexo dentro do casamento, Deus criou homem e mulher para gerarem filhos e para serem casados e gerarem filhos para o próprio Deus, educando na sã doutrina para que, quando eles cresçam, não se desviem da verdade. Então é isto, meus irmãos. Existe uma doutrina que querem segurar a virgindade da mãe de Jesus até o final. Teve um prazo, a própria Bíblia dá um prazo, que Maria, estando noiva com José, foi concebida pelo Espírito Santo sem coabitarem juntos. José não teve relação com Maria para gerar Jesus, ela foi gerada pelo Espírito Santo, porque as profecias diziam: a virgem conceberá e dará à luz um filho. E a virgem concebeu sem ter relação com José, eles ainda estavam noivos, não tinham coabitados, e José queria escapulir, queria em secreto deixar Maria, mas o Espírito Santo, Deus, através do anjo, trouxe a mensagem para José em sonho, para ele assumir Maria como sua esposa. E ali o casamento de José estava feito com Maria, porque disse o anjo a José que o que nela está é obra do Espírito Santo. Quando Jesus nasceu, as profecias se cumpriram, que a virgem concebeu, deu à luz de Jesus virgem, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, o único filho de Maria gerado pelo Espírito Santo, porque os outros filhos de Maria com José foram gerados dentro do casamento por Maria e José, sem pecado nenhum, um casamento santo e abençoado por Deus. Quando Jesus nasceu, o único filho de Maria gerado pelo Espírito Santo, mas Jesus, o primogênito de Maria. Depois de Jesus, os outros filhos com José foram gerados dentro do casamento, sem pecado nenhum, autorizados por Deus, um casamento feito por Deus, através do anjo em sonho, autorizou José a levar Maria para casa e assumi-la. Então, meus irmãos, tem muitos que querem proibir o casamento, como se Maria tivesse relação com José dentro do casamento fosse pecado. Não, José não teve relações com Maria até que Jesus nascesse, porque a palavra tinha que se cumprir, a virgem tinha que conceber virgem e tinha que dar à luz virgem. Jesus tinha e foi gerado pela obra do Espírito Santo como ser humano. Depois que ele nasceu, a palavra de Deus se fez carne nele, quando ele começou a falar as primeiras palavras. Porque Deus nunca foi gerado em ventre materno. Quem foi gerado no ventre de Maria foi o ser humano Jesus Cristo pelo Espírito Santo. Quando Jesus nasceu, que começou a falar, ali a palavra de Deus, o verbo de Deus se fez carne nele, estava o verbo de Deus no mundo e falando, a palavra de Deus falando através de Jesus. Nada do que Jesus falava, como ele disse, eu falo de mim mesmo, mas falo daquele que me enviou. Então os outros irmãos de Jesus, gerados por José e Maria, sem pecado nenhum, dentro do casamento, e muitos querem proibir, como se Deus tivesse permitido que Maria fosse virgem até o fim. O próprio Deus não estava desvalorizando uma obra dele, uma criação dele, que é o casamento, que ele abençoou o casamento. Não. Maria foi virgem até o nascimento de Jesus. O próprio Jesus, quando nasceu, ele como primogênito de Maria, a lei de Moisés dizia que todo primogênito, apontando já para Jesus, que tinha primazia em tudo, e ele é o primogênito de Maria, e todo primogênito macho, quando nascesse, tinha que ser circuncidado ao 8º dia, consagrado ao Senhor. E o casal teria que mostrar um sacrifício a Deus pela purificação da mulher. Porque a mulher que estivesse perdendo sangue, tanto no seu período mensal, como quando após ela dava luz, ela era tida como impura.
e por um determinado tempo. E quando fosse no dia da purificação dela, o casal teria que levar, a mulher que desse à luz, o casal teria que levar no dia da purificação dela, o que tivesse condição, a família que tivesse condição, levava um cordeiro para ser oferecido lá no templo, e o sacerdote sacrificava aquele animal em purificação da mulher. Mas José e Maria era de uma camada social mais pobre, e Deus deu essa opção. O casal pobre podia levar um casalzinho de pomba ou de rolinha. José e Maria levou um casalzinho de pomba ou de rolinha e foi sacrificado. Jesus foi circuncidado ao 8º dia, foi consagrado ao Senhor, porque ele era o primogênito de Maria, e todo primogênito tinha que acontecer isso. E José e Maria levou a oferta de um casalzinho de pomba ou rolinha para ser sacrificado em purificação de Maria, que Jesus, quando nasceu como primogênito, ele abriu a madre como primogênito. E o sacrifício que José e Maria levou foi para a purificação dela, conforme a lei que Deus deu a Moisés. Então, meus irmãos, depois de Jesus teve outros filhos, e esse é o ensinamento de Deus. Mas enganaram tanto e agora estão querendo ensinar ao povo uma tal filosofia. Enquanto que a Bíblia diz, maldito o homem que confiar no outro homem, bem-aventurado o homem que confia em Deus, no Senhor. A Bíblia Jesus manda que a gente ore ao Pai, como ele ensinou o Pai Nosso que está no céu. Tudo que a gente pedir, a gente peça a Deus em nome de Jesus. Jesus disse, sem mim nada vocês podem fazer. O homem não pode confiar no homem. Maldito o homem que confia no homem, mas bem-aventurado o homem que confia em Deus, como a gente já falou e torna a repetir. Mas tem filosofias aí que estão ensinando contrário à Bíblia. Homens modernos estão escrevendo livros que têm a sabedoria terrena, filosofias humanas, preceitos humanos, que o homem pode conversar com ele mesmo, o seu inconsciente conversar com o seu consciente para melhorar. Para melhorar, ele conversa com ele mesmo e ele tem um diálogo com ele mesmo. O inconsciente conversa com o consciente do ser humano. Não, o ser humano não tem esse poder, não. No primeiro nascimento ele está morto em seus pecados e delitos. Ele só muda, ele só ressuscita, só recebe a sabedoria verdadeira se Deus ressuscitar ele através de Cristo Jesus. A verdadeira sabedoria é a que vem do alto. Quem é o homem para se corrigir? Ele mesmo se corrigir. A mente dele tem o consciente e o inconsciente. E o inconsciente já está dizendo, né? O subconsciente. O subconsciente. Sub está abaixo do consciente. O subconsciente conversar com o consciente para ele mesmo se corrigir. Não tem esse poder. Homem nenhum não tem esse poder de melhorar, não. Pode fazer o esforço que fizer, mas no primeiro nascimento está morto em seus pecados e delitos. Pode melhorar somente com as instruções e com a sabedoria recebida do alto. Com a ajuda de Deus a gente pode sim nascer de novo pela água e pelo Espírito e melhorar. Quando você for conversar, não seja com uma pessoa sem juízo, não. Conversar com você mesmo. Chegar num canto e refletindo com você mesmo, o subconsciente perguntando ao consciente e pedindo para melhoria, estudando como eu devo melhorar, eu perguntando a mim mesmo, eu querendo me corrigir, me aperfeiçoar. Meus irmãos, isso é coisa filosófica, isso é estudo de homens que não têm o Espírito Santo, que não confia em Deus. Maldito homem que não confia em Deus e confia no próprio homem. Agora, bem-aventurado o homem que não confia nas fragilidades do ser humano e reconhece o homem como frágil. E bem-aventurado o homem que confia em Deus, porque sem Jesus nada a gente pode fazer. Ele falou e é verdade. A gente só pode melhorar se for orando ao Pai como Jesus orava. Se a gente estiver atenados em Deus, ligados no céu através da oração, pedindo a Deus sabedoria, porque a verdadeira sabedoria vem do alto, para que a gente melhore
e haja uma perfeição, porque aquele que nos chamou, ele se encarrega de nos aperfeiçoar. E quem foi que nos chamou da morte para a vida, das trevas para a luz? Deus, através de Cristo Jesus. Então somente Ele pode nos aperfeiçoar com a graça dEle, com a misericórdia dEle, com nossos pedidos em oração e com a confiança que a gente tem em Deus. Você já pensou o que estão criando agora? O consciente conversar com o subconsciente para corrigir. Eu conversar comigo mesmo. Eu tenho que melhorar. Não melhora. Nós somos frágeis no primeiro nascimento. Nós somos fortes quando aquele que nos fortalece, que é Deus, está em nós. Tudo posso, mas naquele que nos fortalece. Sem Ele não tem melhora. Sem Deus não tem melhora. Com Deus acontece o novo nascimento, acontece mudança de vida, acontece a saída das trevas para a luz, acontece a saída da morte para a vida, mas somente com o poder de Deus. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Louvado seja Deus, e o novo nascimento só pode acontecer uma melhoria de vida, uma melhoria de educação, uma melhoria de uma sabedoria se vir do alto. Porque do alto é do Pai das luzes que vem a verdadeira sabedoria. Maldito o homem que confiar nele mesmo e que tem essas filosofias humanas, essas doutrinas e preceitos do homem mesmo conversar com ele mesmo. O subconsciente conversar com o consciente. É filosofia e está repreendido em nome de Jesus. Filosofia não, teologia dada pela sabedoria de Deus, com o Santo Espírito de Deus, sim, amém, e glória a Deus no mais alto do céu. E a sabedoria verdadeira é a do Pai. Bem-aventurado o homem que confia somente no Senhor. A paz de Jesus comigo esteja, irmãos, com todos vocês também. Amém.